Olá! Na aula passada você viu que, dependendo da qualidade da composição da nossa alimentação, do tipo de alimento que a gente come, que os animais comem, a gente vai acabar consumindo mais ou menos energia, calorias. Quanto maior a relação de proteína por energia, quanto maior o consumo, a concentração, a quantidade de proteína na nossa alimentação, menor vai ser o consumo calórico de energia. Quanto mais diluída, quanto menor a quantidade, a concentração de proteína na alimentação, mais energia a gente vai ter que consumir para atingir o alvo de proteína mínimo para a sobrevivência. E isso acontece com a maioria dos animais. Veja que, do ponto de vista de espécie humana, isso justifica muito o motivo pelo qual a gente ganhou peso nos últimos anos, nas últimas décadas. Se você for pensar do ponto de vista histórico, veja, por exemplo, na era paleolítica, como que era a alimentação naquela época. Tinha uma grande quantidade de proteína e pouca energia. Naquela época a gente vivia basicamente da caça. Existia inclusive uma preferência pelos cortes mais gordos, com mais energia, como por exemplo vísceras. De certa forma, vivíamos em uma época que existia falta de energia. Fomos inclusive selecionados do ponto de vista genético mediante esse ambiente. Com a revolução agrícola, passamos a cultivar, a domesticar o carboidrato na forma de amido. Então, essa relação proteína-energia meio que se igualou. Continuamos consumindo alimentos com maior quantidade de proteína, como carnes e ovos, mas agora com uma fonte de energia na forma de carboidrato através da agricultura. Mesmo dentro desse contexto, se formos analisar as frutas, tornaram-se cada vez mais doces com o passar do tempo através da seleção genética. Mas veja, pensando do ponto de vista evolutivo, de evolução da espécie, mesmo a revolução agrícola é algo absolutamente recente. E nas últimas décadas, o que aconteceu? A relação proteína-energia mudou ainda mais. Pouca quantidade de proteína e uma grande quantidade de energia. Se você for pensar do ponto de vista da pirâmide alimentar, o que se propõe na base da pirâmide? Basicamente, grãos, farináceos, massa, pão, por mais que seja integral, veja, farináceos no geral estão aqui, é muita energia para pouca proteína, grãos, tubérculos, frutas. E atualmente vivemos ainda em um ambiente repleto de alimentos ultraprocessados, que são ricos em carboidrato refinado, como açúcar e farinha, e gordura refinada, como os óleos vegetais. É uma base de alimentação com muita energia e pouca proteína. Os alimentos ultraprocessados, no geral, têm muito pouca proteína, afinal de contas, esse é o macronutriente mais caro e esses alimentos tendem a ser mais baratos. Além disso, são alimentos hiperpalatáveis que geram muito prazer e alguns estudos demonstram que o simples fato de serem mais processados já justifica um aumento do consumo calórico. Então perceba que boa parte da população humana acaba comendo uma grande quantidade, uma quantidade muito maior de energia, simplesmente porque são orientados a fazer isso ou porque a oferta do ponto de vista ambiental favorece esse tipo de consumo de alimentos com uma menor concentração de proteína. E esse é um dos motivos pelo qual a população tem ganhado peso progressivamente nas últimas décadas, a diluição da quantidade de proteína na dieta. E é importante destacar que esse é apenas um dos motivos, já que sabemos que a obesidade é uma doença absolutamente complexa e multifatorial. E claro que aqui eu estou falando principalmente do ponto de vista fisiológico, biológico. Existem outras questões, como questões comportamentais, emocionais, sociais e até mesmo financeiras, que influenciam nas escolhas alimentares e, consequentemente, no ganho de peso. Mas do ponto de vista fisiológico, biológico, se a gente for pensar em termos de fome e saciedade, a diluição proteica contribui muito para o aumento do consumo calórico e, consequentemente, no ganho de peso. Consumimos uma maior quantidade de energia, de calorias,
para atingir o nosso alvo de proteína. E isso faz com que a gente acumule gordura, essa energia extra que a gente engorde. E no sentido oposto, vimos que quando a gente tem uma alimentação com uma maior quantidade de proteína, temos mais facilidade para consumir menos energia e, portanto, menos calorias. E dessa forma, fazemos um déficit calórico de energia e acabamos utilizando a gordura que está armazenada como fonte de energia de combustível. E esse aspecto, essa estratégia, acaba sendo muito interessante para quem deseja emagrecer. É importante ressaltar que mesmo a resposta adaptativa do corpo nesse contexto é diferente. Imagine dois cenários: uma pessoa faz um déficit calórico forçado, passando fome e com déficit de proteína. Outra pessoa faz um déficit calórico comendo mais proteína e comendo menos naturalmente. A resposta hormonal do corpo frente aos dois cenários é diferente. Eu costumo dar o exemplo, contar a história de dois funcionários que perderam o seu emprego. O primeiro funcionário foi demitido, ele recebia um salário X por mês e é demitido, ou seja, ele para de receber esse salário abruptamente. O segundo funcionário também para de receber esse salário, mas ele fez isso porque ele resolveu tirar um ano sabático, ou seja, ele quis parar de trabalhar, ele quis parar de receber esse salário. E veja que os dois não estão recebendo salário, mas perceba como o comportamento dos dois funcionários vai ser absolutamente diferente. Aquele funcionário que foi demitido, ou seja, que está fazendo um déficit de dinheiro forçado, qual será a reação dele? Veja, ele vai cortar custos porque era algo que não estava planejado, ele perdeu o emprego de maneira forçada. Esse déficit financeiro não foi algo que ele desejava, foi uma demissão. Ele vai cortar custos, ele vai parar de assinar o Netflix, vai sair menos para jantar, vai comprar menos roupas, vai deixar de viajar. Em contrapartida, ele também vai começar a buscar emprego, às vezes até em áreas que não são as que ele tem maior habilidade. Mas veja, ele está desesperado por dinheiro, ele vai buscar emprego em outros lugares. De certa forma, é isso que acontece quando a gente faz um déficit calórico forçado, passando fome, sem mudar a qualidade, a composição da nossa dieta. Se você faz um déficit calórico sem levar em consideração a composição nutricional da sua dieta, haverá uma maior resposta adaptativa do seu corpo. Do ponto de vista prático, o que significa isso? Veja, quando você faz esse déficit calórico forçado e perde peso, existem mecanismos adaptativos do corpo para você recuperar o peso perdido. O corpo diminui o gasto, ele diminui a taxa metabólica e ao mesmo tempo ele aumenta a fome. Da mesma forma que o funcionário começa a buscar emprego, quando você faz um déficit calórico e emagrece, a fome aumenta, o seu corpo começa a buscar mais energia. É isso que alguns estudos demonstram. Um aumento da fome de aproximadamente 100 calorias para cada quilo de peso perdido. O seu corpo adota mecanismos adaptativos para retornar ao seu peso máximo, ao peso anterior. Agora imagine aquele outro funcionário, o funcionário que resolveu tirar um ano sabático, ou seja, ele pediu para parar de trabalhar. É algo que ele desejou, foi natural. Veja, essa pessoa não vai cortar tanto os gastos, pelo contrário, veja, ele quer aproveitar a vida, foi algo natural, ele vai viajar, vai usar as próprias reservas financeiras, muito provavelmente não vai procurar um emprego tão rapidamente. Não é algo que ele precise no momento. Esse déficit financeiro de dinheiro foi algo desejado, natural. E é o que acontece, guardado as devidas proporções, quando o déficit calórico é uma consequência da mudança da composição nutricional da sua dieta, melhorando a qualidade da alimentação, uma dieta com maior densidade nutricional e com maior quantidade de proteína, permite que o déficit calórico seja atingido pela diminuição da fome e aumento da saciedade. A diminuição do metabolismo não ocorre de maneira tão intensa e além do esperado, muito provavelmente por causa da manutenção da massa muscular também. A fome não aumenta de maneira tão pronunciada
E é isso que demonstram alguns estudos com dietas com menor quantidade de carboidrato e maior quantidade de proteína. Através da dieta, os micronutrientes, vitaminas e minerais, assim como a quantidade de proteína, está sendo garantida e a energia necessária para o corpo sobreviver é retirada da gordura armazenada, ou seja, não está ocorrendo prejuízo de nenhum daqueles 3 pontos que são essenciais dentro de um contexto alimentar: garantir um bom aporte de micronutrientes, de proteína e de energia. Então, quando pensamos em emagrecimento, o ideal é que você coma alimentos que te tragam para essa região, para uma região com maior relação proteína energia. Coincidentemente, esses alimentos que têm uma alta relação proteína-energia, na sua maioria são alimentos que têm uma alta relação de micronutrientes por energia, por caloria, ou seja, são alimentos que têm uma maior concentração de micronutrientes. Eles são absolutamente densos do ponto de vista nutricional e por isso que você acaba preenchendo aqueles 3 pontos. Em outros vídeos eu ensino como aplicar a relação proteína-energia do ponto de vista prático, assim como eu demonstro de forma mais detalhada as evidências científicas disponíveis atualmente sobre o tema. Como calcular a relação proteína-energia? É possível calcular em gramas ou em porcentagem de proteína na dieta. Quando calculamos a relação proteína-energia através de gramas, você simplesmente pega a quantidade em gramas de proteína e divide pela quantidade em gramas de energia, ou seja, fica a quantidade de proteína em gramas dividida pela quantidade de carboidrato e gordura somados. É importante reforçar, embora eu explique isso em outros vídeos, que a ideia não é comer apenas alimentos que tenham mais proteína que energia. Se essa fosse a ideia, comeríamos apenas carnes, basicamente. Não é essa a proposta. Veja os vídeos que eu explico como aplicar a relação proteína-energia na prática. Embora possamos calcular a relação proteína-energia individualmente para um alimento específico, o ideal é sempre considerar todo o contexto da alimentação e do dia. Quando a relação proteína-energia é maior do que 1, consideramos isso como uma boa relação proteína-energia e, portanto, favorável à perda de peso. Agora, cuidado, vale ressaltar que o objetivo de manter uma boa relação proteína-energia, uma relação maior do que 1, é justamente realizar um déficit calórico naturalmente. Ou seja, imagine uma pessoa que tem um alvo de proteína de 90 gramas. Em determinado dia, ela consome 160 gramas de energia. Caso ela aumente o consumo de proteína para 170 gramas, mantendo uma relação proteína-energia maior do que 1, isso não necessariamente significa que foi um bom resultado para a perda de peso. Veja, a energia já consumida em excesso não será dissipada, desprezada, apenas porque você aumentou o consumo de proteína. A ideia é justamente o oposto, aumentamos o consumo de proteína justamente para diminuirmos, por consequência, o consumo de energia. Mas isso, como eu disse antes, eu explico com mais detalhe em outros vídeos. Perceba também que alguns alimentos têm muito pouca proteína e mesmo assim podem ser grandes aliados no emagrecimento, como por exemplo os vegetais de baixo amido, como salada e legumes. São alimentos que também geram saciedade, que têm fibras, água, são ricos em micronutrientes. Em outros vídeos eu explico passo a passo para você aplicar a estratégia da relação proteína na prática, como definir o alvo de proteína, ajustar a quantidade de energia e evitar os principais erros dessa estratégia. Até mais!